Eu tinha mencionado que fazer essa limpeza na UL antes de inserir os games não era a forma ideal de lidar com a duplicação das LIs no DOM. E para te mostrar isso de uma forma mais clara, eu quero que você observe o seguinte. Por enquanto, eu vou comentar essa limpeza da UL e olha só, quando a página é carregada ou quando o Collection Games é modificado lá no banco, esse parâmetro QuerySnapshot recebe todos os documents do collection. Como que isso pode ser comprovado? Se aqui na primeira linha do if a log é invocada, recebendo QuerySnapshot, que inclusive eu vou pressionar F2 nele e vou mudar o nome dele para Snapshot, não tem necessidade do query no início do nome, se a propriedade .docs é encadeada e esse código é testado, quando a página é carregada, é exibido um array que contém 4 itens, e esses itens correspondem aos documents do Collection Games. Tanto é que aqui na UL os 4 games foram renderizados. Só que, se um novo doc é adicionado no banco, observa que o snapshot agora contém os 5 documents do Collection, ou seja, snapshot.docs resultou novamente em um novo array com todos os documents do Collection Games, inclusive o que eu acabei de adicionar. Se toda vez que a página é carregada ou quando o Collection Games é modificado lá no banco, essa expressão snapshot.docs recebe todos os documents do Collection, como aqui abaixo as LIs com os dados desses documents estão sendo criadas e aqui embaixo no for each essas LIs estão sendo inseridas na UL, nada mais lógico do que essas LIs serem exibidas aqui na UL, concorda? É por isso que aqui acima a UL estava sendo limpada antes que as LIs fossem criadas. Porque se a UL é esvaziada antes das LIs serem inseridas, não vai existir mais LI duplicada dentro da UL. Só que essa forma de resolver o problema de duplicação das LIs é um tiro de canhão para matar uma formiga. Existe uma forma de resolver esse problema de duplicação das LIs consumindo menos recursos do dispositivo do usuário da sua aplicação. Qual é essa forma? Para você entender, eu vou fazer o seguinte. Para comentar esse código, eu vou descomentar a limpeza da UL e vou envolver todo o código que está abaixo da log em um comentário multilinha. E eu fiz isso só para a gente focar no seguinte. Quando a página é carregada ou quando alguma modificação no banco acontece, é possível você selecionar com quais documents você quer trabalhar. E se você tem o poder de selecionar com quais documents você quer trabalhar, você não precisa mais limpar a UL e inserir todos os documents do collection. O que eu estou dizendo aqui é, quando a página é carregada, você pode trabalhar com todos os documents do collection e inserir as LIs baseadas nesses documents, e quando um document é adicionado, você pode pegar só esse novo document e inserir a LI baseada nele na UL, sem precisar limpar ela. Roger, como que isso pode ser feito? Olha só, se a docs for substituída pela invocação de um método docChanges, quando a página é carregada, é exibido um array de objetos, cada objeto representa um document do collection. Só que observa que cada objeto tem uma propriedade type que armazena added, traduzindo para o português adicionado. Então, o que o método docChanges está dizendo é que esses documents já estavam adicionados no collection. Só que se um novo document é adicionado, agora a invocação do docChanges resulta em um array com um único objeto que representa o document que acabou de ser adicionado lá no banco e a propriedade type desse objeto está armazenando modified. Então aqui em cima, quando a página foi carregada, a invocação do docChanges retornou um array com 5 objetos que representam os documents que o collection tinha. Esses objetos contêm a propriedade type armazenando added.
E quando um novo document foi salvo lá no banco, a invocação do docChanges retornou um array com um objeto que representa o document que foi adicionado no collection. Observa que se a página é recarregada, a invocação do docChanges retornou novamente um array com os objetos que representam os documents que o collection tem, e esses objetos contêm a propriedade type armazenando added. Tá comigo até aqui? Beleza, então olha só o que vai acontecer agora. Se eu vier aqui no banco e remover um document desse collection, então vou vir aqui nos 3 pontinhos, clicar em Delete Document e clicar em Start Delete, agora a invocação do docChanges retornou um array com um único objeto que representa o document que foi removido do collection, e esse objeto contém a propriedade type armazenando removed. Então, o que eu estou querendo que você veja aqui? O método docChanges, como o próprio nome dele já diz, possibilita que você veja mudanças entre snapshots e tome decisões baseadas nessas mudanças. Porque se a invocação desse método retorna objetos que indicam se um determinado document foi adicionado ou removido, essa informação pode ser usada para criar uma LI baseada nesse document e inserir só essa UL na LI, ao invés de limpar a UL e inserir todas as LIs de novo. Como que vai ser isso na prática? Primeira coisa que você pode fazer aqui é a seguinte. Já que essa expressão snapshot.docChanges resulta em um array e, baseado nos objetos desse array, um efeito colateral deve ser executado, o for-each pode ser usado. O que é efeito colateral? É qualquer mudança de estado que pode ser percebida do lado de fora da função e que não é um valor retornado pela função. E aqui eu estou me referindo à função de callback do for-each, e daqui a pouco você vai entender isso melhor. Exemplos de efeitos colaterais. Modificar alguma variável ou propriedade do objeto que está do lado de fora da função é um efeito colateral. Logar no console, manipular DOM, desencadear qualquer processo do lado de fora da função, invocar outra função que produz efeito colateral. Esses são alguns exemplos de efeito colateral. E nesse caso, o efeito colateral aqui é a inserção de LIs em uma UL, ou seja, manipulação de DOM. Então, por que o for-each vai ser usado aqui? Porque baseado nos objetos desse array, um efeito colateral deve ser executado. Falou que tem que percorrer array para executar efeito colateral, opa, é com for-each mesmo. Ele foi feito para executar efeito colateral, tanto que ele nem retorna valor. Então olha só, aquela propriedade type que você acabou de ver só armazena 3 valores: added, modified ou removed. Roger, como que você sabe disso? Porque eu li a documentação. Isso significa que para inserir uma LI, quando a propriedade type do objeto armazena added ou modified, eu posso remover a log, vou encadear um for-each nesse array, que recebe uma função com o parâmetro docChange no singular, e se aqui dentro um if for inserido, recebendo docChange.type é igual a added ou docChange.type é igual a modified, aqui dentro do if, por enquanto eu vou executar a log recebendo adiciona o game, logo abaixo eu posso inserir um return, para que depois que o código que insere o game for executado, nenhum código abaixo do if seja executado, e se essa condição do if resulta em false, isso significa que a propriedade type do objeto está armazenando removed, então por enquanto, aqui embaixo eu vou invocar log, remove o game. E segura aí que daqui a pouco eu vou mostrar como desalinhar esse if. Primeiro eu quero fazer funcionar. Vamos testar para ver se funcionou? Quando a página é carregada,
Os 5 games do Collection Games vão ser adicionados se um novo game é adicionado no banco. Essa sexta LI vai ser adicionada e se aqui no banco esse document for removido, só um minutinho, deixa eu remover esse document, o código que remove o game vai ser executado. Show! Só que tem uma forma de deixar essa condição do if mais curta e legível. Porque pensa comigo, se os 3 valores que a propriedade type pode ter são added, modified ou removed, é possível fazer com que o código dentro desse if seja executado só quando a propriedade type armazena removed. Ou seja, esse ou e a expressão à direita dele podem ser removidos, added pode ser substituído por removed. Vou trazer aqui para dentro do if. A invocação de log remove o game e a log adiciona o game vai ficar depois do if. Ou seja, a mesma ramificação de execução de código está acontecendo, só que agora com uma condição mais legível. Mas obviamente, assim como qualquer pequena mudança de código, é preciso testar para comprovar se de fato está funcionando. E gente, só um recado aqui. Eu não uso console.log só por causa de didática. Toda linha de código que eu escrevo, eu paro e vejo se o valor que eu esperava está sendo exibido no console. Esse é o 80-20 para você não ser pego de surpresa e ter que ficar debugando depois de escrever muito código. Então, para facilitar a sua vida, você precisa assegurar que as suas ramificações de execuções ou expressões ou variáveis estão resultando no valor que você espera que elas resultem. E você precisa ter essa certeza rápido. E a forma mais rápida que existe de fazer isso é usando console.log. Então, quando a página é carregada, os 5 games do Collection vão ser adicionados e se um novo game é adicionado no banco, essa LI vai ser adicionada e se aqui no banco esse document for removido, o código que remove o game vai ser executado, então está comprovado, a ramificação está funcionando como eu espero. Então agora que essa ramificação funcionou, as LIs podem ser criadas. E para criar as LIs, eu posso copiar desde essa primeira linha dentro do map até antes do return, vou colar esse código no lugar da invocação da log abaixo do if, apertei o treco sem querer aqui, e como é necessário inserir essas LIs na UL, eu vou vir aqui abaixo e copiar só esse append na games list, vou inserir ele na última linha do for each, e ao invés de inserir game, que é uma const que nem existe mais, a LI game vai ser adicionada na UL. Feito isso, esse código comentado que eu estava mantendo, só para ter uma referência, pode ser removido. E agora, se eu testar esse código, ele vai funcionar? Não vai, porque agora o parâmetro do for each é docChange e aqui no destructuring está sendo usado um parâmetro doc que nem existe mais. Mas esse objeto docChange tem uma propriedade doc que armazena o objeto que representa o document. Então, como esse objeto docChange também contém uma propriedade doc que armazena o document, antes de doc, eu posso inserir docChange ponto. Vamos testar? Quando a página é carregada, as LIs voltam a serem exibidas. Se um novo game é adicionado no banco, a LI é adicionada, só que dessa vez não existe mais duplicação de LIs e não houve a necessidade de esvaziar a UL. Só que se um game for deletado do banco, esse game não é removido da UL. Por que não é removido? Porque aqui dentro do if, o que está sendo executado é só a mensagem no console e o return. O que pode ser feito para remover de fato essa LI do game? Você lembra que essas LIs têm um atributo DataID que recebe o ID do document? Se o ID do document está nesse atributo DataID, eu posso remover a log daqui, vou atribuir para uma const a LI que deve ser removida, então const LI game, que recebe o retorno da invocação de document,
docs.querySelector, que recebe TemplateString, que recebe o seletor CSS DataID, que recebe uma interpolação da docChange.doc.id, e aqui abaixo eu vou invocar ligame.remove. E antes de testar, eu já vou remover esse if aninhado. E ó, sempre que possível, não deixe ifs aninhados no seu código. If aninhado deixa o código menos legível. O que pode ser feito aqui para desaninhar esse if? Eu posso usar return early. Se você por acaso não sabe o que é return early, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo falando só sobre isso. Ou seja, eu posso vir aqui nesse... Ih, rapaz, hoje a língua está enrolando. Posso vir aqui nesse if externo, dizer que se essa condição resulta em true, nada aqui abaixo deve ser executado. Então vou inserir o return aqui. Aqui embaixo eu vou remover esse bloco de fechamento do if. Para ajustar a indentação de todo esse for each, eu vou selecionar ele, pressionar Ctrl K e F. E agora, para essa função ficar menos extensa, todo esse código abaixo do if, que adiciona as LIs no DOM, pode ser encapsulado em uma função que pode se chamar, por exemplo, renderGame. Então aqui acima, eu vou declarar uma const renderGame, que recebe uma função. Dentro dessa função, eu vou inserir todo esse código que cria e adiciona a LI na UL. E como docChange está sendo usado aqui nesse código, eu vou especificar um parâmetro docChange, e para atribuir esse docChange aqui do for each para o parâmetro docChange na renderGame, eu vou invocar renderGame, recebendo docChange como argumento. Eu poderia inserir esse if lá na declaração da renderGame, mudar o nome dela para handleDocChange e só referenciar handleDocChange como argumento do for each? Poderia, mas isso acrescentaria mais linhas na handleDocChange e eu quero evitar isso. Teria como quebrar a handleDocChange em partes menores também, mas nesse momento eu acho que não compensa quebrar esse código em mais partes do que ele já está quebrado aqui. É por esse motivo que eu não vou inserir esse if lá na renderGame. Fechou? Vamos testar? Quando a página é carregada, as LIs são exibidas. Se um novo game é adicionado no banco, a LI é adicionada. E se um game é deletado do banco, o game é removido da UL. Então o refactoring que acabou de ser feito não quebrou a aplicação.